vamos falar um pouco sobre o rejuvenescimento facial. As pessoas que estão mais ou menos na casa dos 50 anos começam a perceber uma flacidez no rosto, uma flacidez de face. E aquilo começa a incomodar, principalmente em fotografia, você se vê num ângulo que não é acostumado a se ver. Você de frente, aquele envelhecimento vai acontecendo dia a dia, ano a ano, você não percebe tanto a mudança acontecer. Mas de repente, numa festa, num evento, você é fotografada de perfil e percebe aquele pescoço, aquele excesso, ou na bochecha, aquele bulldog, aquele excesso lateral, e aquele realmente incomoda e você toma um susto, você não sabia que tinha aquilo ali. Então você procura um cirurgião plástico para tratar aquelas alterações que eu vou mostrar agora como é que você faz isso. Então, por exemplo, essa imagem aqui, ela é bem interessante porque ela divide a face no meio e coloca um rosto jovem e um rosto envelhecido. E mostra as alterações que ocorrem no rosto. Então começa a ficar, essa linha da mandíbula desaparece, o rosto fica mais quadrado, esse sulco entre o nariz e a boca ele fica mais acentuado, se cria uma bolsa embaixo dos olhos, essa gordura aqui na bochecha, que a paciente jovem, naquela bochechinha mais gordinha, começa a ficar plana e vazia. Então essas são as alterações que ocorrem com o envelhecimento. Nessa imagem aqui, a gente pode ver exatamente o que é que acontece com o envelhecimento. Então tudo vai cair para baixo, em direção à boca. E o movimento da cirurgia é exatamente o contrário, você vai trazer tudo para trás e para cima, num ângulo oblíquo. E isso é que dá naturalidade da cirurgia. É você tentar fazer o movimento contrário ao que a natureza fez. Nada de puxar o rosto para trás, deixar muito esticado, porque isso estigmatiza a paciente não fica mais com o rosto de jovem, ela fica com o rosto de operada. Ninguém quer ter cara de operada, a pessoa quer ter cara de rejuvenescida. Então a gente vai atuar no sentido contrário ao da gravidade. Por exemplo aqui, isso aqui é um exemplo de uma paciente com 2 meses de cirurgia. Então você vê o que é que aparenta no pré e no pós aqui. É uma paciente jovem, está na faixa dos 45 anos, está iniciando o processo de envelhecimento, não está tão avançado assim, mas ela tem um aspecto de cansado. Então a pessoa quando tem um ar de cansaço, parece que está sempre cansada sem estar cansada, é porque está na hora de fazer um refrescamento facial. Nesses casos, se faz uma cirurgia bem menor, chamada mini lifting, anestesia local, pouco tempo de internamento e pouco tempo de recuperação. Então eu chamo downtime, que é o tempo que ela fica afastada das atividades, ele é bem reduzido, porque é uma cirurgia muito localizada e muito específica, nesses casos que se inicia o processo de envelhecimento. Essa aqui é a manobra que a maioria das pacientes, quando tem indicação de cirurgia, elas fazem em casa. Então eu pergunto assim, se você olha no espelho, coloca o dedo assim lateral, em frente ao espelho, e puxa um pouquinho a pele na frente da orelha, o rosto fica melhor? Fica, é do jeito que eu quero ficar. Então quando você começa a puxar o rosto em frente ao espelho, é porque aquilo está lhe incomodando, aquele excesso de pele já está, chegou na hora de procurar um cirurgião para tirar, para trabalhar aquele excesso de pele. Então essa manobra aqui, esse exercício aqui, você simula como vai ficar depois da cirurgia. Esse é o resultado ideal, porque você está puxando para cima. Interessante isso, porque o paciente sabe para que lado tem que puxar a pele. Ele puxa exatamente como tem que ser. Às vezes o médico não puxa certo, puxa ele para trás e fica muito esticado, mas o paciente sabe como é que ele quer ficar o rosto. E aqui, uma foto mostrando o detalhe de pescoço. Então isso aqui, muita gente para bater fotografia, aprende a botar a mãozinha no queixo aqui, desfaça o excesso aqui. Isso aqui é uma manobra interessante, que tira realmente aquela banda platismal, aquele excesso de gordura. Na foto fica ótimo. Agora se você quiser bater uma foto sem essa mão aqui, a gente tem que fazer uma plástica no pescoço para tratar esses excessos, que realmente o pescoço é que denota a idade, após os 50 anos, o processo do passar dos anos do envelhecimento. E aqui uma figura esquemática, e para encerrar, mostrando exatamente como é que acontece. Então fica essa bochecha aqui descida, caída, começa a criar umas bandas musculares aqui, o pescoço, esse ângulo aqui começa a se apagar e a mandíbula desaparece. Então quando você faz a cirurgia, depois, você tem esse ângulo refeito, o pescoço volta a ter 90 graus aqui, e você tem esse desenho do pescoço aqui bem liso, bem definido, e aqui a bochecha volta para o lugar dela, que ela tinha descido aqui, estava o rosto mais quadrado e fica um rosto mais triangular, que é o ideal no resultado da cirurgia de face. Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre o rejuvenescimento facial, uma das cirurgias mais temidas pelas pessoas, exatamente porque se vê mau resultado. Então a boa cirurgia de face, eu digo o seguinte, se você vê uma pessoa operada, você não sabe se ela operou o rosto, você fica na dúvida se ela operou o rosto. Por quê? Porque ela aparenta estar mais jovem, mas não fica assinado que fez uma cirurgia. Se tiver algum defeito na cirurgia, o pé do cabelo está elevado, tem alguma cicatriz aparente, a orelha está puxada para um lado, puxada para o outro, a boca está puxada, o olho está puxado, então são defeitos. Você identifica o defeito, identifica que a pessoa está operada, então ela não está melhor, ela está com cara de operada. Então por isso que as pessoas têm medo, porque você não consegue identificar quem fez a boa cirurgia. Quem fez a boa cirurgia esconde das amigas, esconde do cabeleireiro, às vezes esconde até do marido. Então não sabe nem que está feita aquela cirurgia.
Então, se você vê uma pessoa com cara de operado, não foi uma boa cirurgia. A boa cirurgia não deixa assinado que fez uma cirurgia. Ela fica parecida com alguém da família, com uma sobrinha, com uma filha, então fica com um rosto ali que lembra a identidade dela quando tinha 15, 20 anos atrás. E é isso que é o que eu procuro fazer.